Olá pessoal, tudo bem? Lucas Carvalho aqui, idealizador do projeto LG Sequente, e trago aqui para vocês um controle, uma planilha, efetivamente uma planilha que faz o gerenciamento de risco de vocês, tá? Sei que existem diversas planilhas dessa disponíveis aí pela internet e eu estava devendo para o pessoal do grupo 4.0, é o grupo que tem acesso ao dashboard 4.0, a todo a nossa gama de indicadores, todos os sistemas operacionais que nós temos já prontos, montados, né, setups completos que nós temos lá. E aí dentro da nossa sala operacional a gente estava tendo uma conversa e eu prometi a eles que ia montar algo em relação ao gerenciamento de risco e comprovar para eles matematicamente que se a pessoa tem disciplina, ela praticamente é impossível dela quebrar no trade, tá? Tendo a disciplina. Então eu montei aqui uma planilhinha bem básica, tá? Bem tranquila. E aí eu, fazendo o estudo em cima dela, né? Depois que eu terminei de montar ali, consegue-se observar várias características as quais talvez nós não pensamos na hora que vamos nos planejar para ou para entrar no mundo do trade ou depois que a gente já se machucou no trade e aí precisamos redefinir algumas coisas. E isso aqui deixa muito escancarado aquilo que nós devemos fazer para ter ou almejar o sucesso dentro do trade. Que eu falo constantemente dentro da sala operacional que é algo simples, mas precisamos ter algumas características psicológicas internas e algumas ferramentas que nos auxiliem na tomada de decisão, em quando parar, como parar, e essas informações elas precisam estar bem claras na nossa cabeça. E essa planilha aqui, ela escancarou isso para nós, para mim, a princípio, e eu quero repassar a vocês, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui 1º de abril, ok? Mas aqui a gente pode lançar qualquer mês aqui, tá? E aí depois eu vou explicar para vocês que forma que a gente faz toda a dinâmica ali, tá? 1/10/24, tá? Ele vai alterar automaticamente os sábados e domingos aqui, né? Para deixar dias aqui que a gente não lança, né? Não vai ocorrer lançamentos. Não tem como filtrar, até tem como filtrar feriados, mas aí deixa pro trader, né? Pular o dia do feriado ali, senão tem que ficar trabalhando muito dentro da planilha e tal, e afins, fazer filtro e fórmulas e afins, tá? E esse não é o intuito, né? Não custa nada, aqui é feriado, vou pular o dia e vou lançar aqui. Acho que não é tanto trabalho assim. Mas vamos lá. Então, o que que acontece, pessoal? Essa planilha aqui, ela foi desenvolvida pensando em operações no índice, ok? Mas de qualquer forma, consigamos adaptar ela para o dólar, tá? Bem tranquilo. Mas como muita gente opera índice, então eu pensei em construir ela focada no índice. Caso alguém queira depois para o dólar, eu modifico, porque na realidade é só aqui nas questões de cálculos aqui em relação ao gain e loss aqui que tem que se alterar. Depois posso até criar uma opção aqui, um ou dois, vou selecionar se é para índice ou dólar e afins, tá? Então o que que acontece? O primeiro pensamento que nós devemos buscar na hora de iniciar o mundo do trade é o quanto de dinheiro nós devemos ter alocado em corretora, ou quanto de dinheiro, qual que é o nosso capital inicial, qual que é o dinheiro que eu vou colocar na corretora, né? Qual que é o meu, enfim, né? São vários e vários termos que nós utilizamos. Porém, uma das coisas que nós temos que saber que capital inicial é aquele dinheiro fora o valor da alocagem mínima que nós operamos. A gente sabe que o contrato para o índice é R$ 100. Então, se eu quero alocar R$ 500 de capital, eu tenho que entender que eu tenho que ter R$ 600 lá. Porque R$ 100 já é da alocação. Eu tenho que alocar esse dinheiro para estar operando aquele contrato. Esse R$ 100 ele não pode contabilizar dentro do capital efetivo de planejamento para se operar. Tá? Isso tem que ficar bem claro e eu acredito que eu nunca ouvi ninguém falar em relação a isso. Ah não, Lucas, eu opero com 2 contratos. Então o dinheiro alocado é R$ 200. Isso aí você é obrigatório ter. Isso não pode contabilizar como seu capital para operar, tá? Esse dinheiro alocado que você vai alocar para estar fazendo as operações, ele é um dinheiro obrigatório.
Você não tem como capital. Aquilo ali é obrigatório você fazer a operação. 5, 2, 3, 10 contratos. Você vai ter esse dinheiro e a corretora ele vai travar esse dinheiro para conseguir abrir a ordem ou não. E muita gente quebra a conta justamente porque não tem esse pensamento. Ah, vou colocar 200 pila lá, vou operar 2 contratos. E aí quando chega ali 140 reais ali, perto, toma um loss de 60 reais, já quebra a conta, já trava ali, já é bloqueado pela corretora, tem que pagar aquela taxa de corretagem compulsória. Então é algo que a gente tem que ter isso muito em mente, ok? Então, quando vocês forem colocar dinheiro na corretora, descontem o valor do dinheiro que vai efetivamente ficar alocado, que é obrigatoriedade para abrir ordem. Então, um contrato é 100 reais, 2 contratos é 200 reais e assim por diante. Porque quando a gente vai para a matemática disso daqui, a gente está falando efetivamente em dinheiro disponível para se operar, ok? Vamos ter isso bem em mente, tá? Então vamos lá. Eu odeio utilizar esse termo, tá, pessoal? Vamos começar com a banquinha, tá? Quem é banca é jornal, é a galera da opção binária. Aqui nós estamos falando de corretora, aqui nós estamos falando de banco, ok? Então é um saldo inicial dentro de uma corretora, dentro de um banco, ok? Então nós precisamos também acabar com essas questões dessas nomenclaturas, ok? É algo sério, é uma profissão, tá? É um local que gira trilhões de reais, trilhões de dólares por dia, ok? O mercado financeiro, então a gente tem que tratar com a mesma seriedade, tá? Então, vamos lá, digamos que o nosso capital inicial é de 500 reais, ok? Quantos contratos eu vou estar operando ali? Eu sou uma pessoa inexperiente, não tenho muita coisa, eu vou operar com um contrato. Outra coisa que nós precisamos definir, e isso aqui tá dentro total do nosso gerenciamento, é quantos trades por dia eu vou me propor a fazer. Tá? E aqui eu já trago um alerta que eu faço muito lá dentro da sala operacional, que é o quê? Galera, quanto mais clique nós dermos, mais exposto ao risco nós estamos. Não operar também é operar, né? Aquela frase pronta que tem muito no mercado aí. Nós precisamos entender que ficar esperando o mercado no ponto que nós queremos operar é a melhor solução de todas, porque você não fica caçando operação. Quando você tem um setup bem definido, um operacional bem definido, você fica chato, né? Eu até falei durante essa semana na sala operacional, falei, não, agora eu tô enjoado, eu tô chato para operar. Por quê? Porque justamente eu espero o mercado. Quando o preço chegar lá e fizer determinada ação, fizer determinado movimento, aí eu vou caçar a operação, eu vou executar a operação ou não. Caso ele não realize o movimento, o preço não faça aquilo ali, eu não vou clicar. Então, né, é como se a gente tivesse xarope, né? A gente tivesse enjoado ali para não operar. Agora eu sou, né, tô ali de certa forma exigente. E é realmente isso que a gente tem que ter em mente. A gente não pode ficar caçando operação. O mercado ele tem que se oferecer para nós. Tá aqui, ó, escancarado na nossa cara. Me venda, me compre. Aí sim a gente vai executar a operação. Então isso aqui já é um ponto primordial e importantíssimo do nosso gerenciamento. Quantas vezes eu vou me expor ao risco dentro de um dia, dentro de 3 horas de parâmetro, dentro de 4 horas de parâmetro de trade que eu vou me dedicar ao mercado financeiro? Quantos trades por dia eu vou delimitar aqui? Ok, vou colocar 3 trades por dia, ok? Aqui é o meu parâmetro em relação à quantidade de operações. Aqui a gente parte para uma outra nuance em relação ao gerenciamento. Qual que é o meu objetivo mensal? Se eu coloquei lá na corretora 600 reais, porque 100 reais já é obrigatório da alocação da ordem. Coloquei 500 reais. Ah não, Lucas, eu quero dobrar esse capital. Eu quero chegar a R$1.000. No final do mês de abril, vamos tratar esse exemplo aqui. Né? Nós estamos agora no dia 20 de abril. Eu quero dobrar o meu capital que eu coloquei lá, que eu estou falando de 500 reais. O que eu preciso fazer dia após dia para atingir esse meu objetivo de ter colocado 500 lá e fazer o dobro, ganhar R$1.000 em cima daqueles 500, ok? Entendam isso. No final eu vou ter 1.500.
E aí eu já vou chamar a atenção para uma outra coisa. Esqueçamos, galera, vamos parar de fazer conta em relação à taxa. A taxa da B3, taxa de corretora, RLP, ok? Isso aí a gente vai encontrar em qualquer corretora, tá? Isso você nunca vai estar isento em relação a isso. Então também precisamos girar a chave em relação a isso. Precisamos buscar operadoras, corretoras, aquelas que nos mais atendam, que mais atendam as nossas necessidades em relação à isenção de plataformas, né, em relação a atendimento, em relação a todo você ter um assessor de investimentos ali, abate pronto, você manda um WhatsApp para a pessoa resolve o teu problema, ok? Então nós precisamos tirar essa mentalidade de pequenas coisas da nossa cabeça. Ah não, a taxa lá é não sei o que, é isso e aquilo. A gente tem que buscar o nosso resultado. E aí com o nosso resultado, com as nossas atividades positivas, né, com os nossos trades positivos, o ganho financeiro vem. Então vamos lá, parâmetro financeiro mensal, eu vou querer dobrar ali o meu capital inicial, vou querer fazer R$1.000 em cima dos 500, então no final eu estarei com R$1.500 lá na corretora. E aqui eu já chamo a atenção, prestem atenção o quê? Que eu preciso fazer com um contrato, apenas R$43 de ganho, R$43 de ganho, para atingir esses R$1.000. Parece algo inexequível? Parece algo que a gente não consegue atingir? Para quem está ali na sala operacional no dia a dia sabe que mesmo que for com um contrato, você consegue atingir este valor de forma muito tranquila, muito fácil. Ok? A gente tem que ter isso em mente, né? Não é algo, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não, galera, é R$40, são 200 pontos no dia. Ok? A gente tem que pensar isso, putz, é 200 pontos. Ok? E eu tenho três oportunidades para buscar esses 200 pontos. E aí pega uma operação de divergência, pega lá uma operação de CME no caso do dólar. Galera, é tranquilo, ok? Bem tranquilo mesmo. Aqui vai mostrar quanto que a gente realizou até o momento. E aí o porcentagem em relação à nossa meta ali, né? Em relação ao nosso parâmetro, ok? Parâmetro por operação, tá? Parâmetro por operação. E aqui eu já trago uma característica mais operacional. Na hora que nós efetivamente estamos lá no gráfico. Que aí eu comento muito dentro da sala operacional. Que é o quê? Definição de stop, galera. Definição de stop. Qual que é a nossa ganho versus o nosso risco? Compensa ou não compensa entrar na operação? Esse é o que eu sempre falo e demonstro lá na sala operacional. Ah, mas eu vou comprar aqui o próximo topo, ou eu tenho uma resistência ou um suporte ali. Então, do suporte ali eu tenho 150 pontos, né, para o preço atingir. Só que o meu stop aqui, o próximo stop técnico que eu tenho aqui é 220 pontos. Ah, o risco-retorno não tá legal, então para mim não compensa entrar. Então, isso daqui é algo que nós precisamos definir de forma muito clara e objetiva até que ponto eu aceito tomar o risco. 1 para 1, galera, é o limite da honra, tá? É o limite da honra. 200 para 1, eu colocar um stop loss ali, né, de 200 pontos para buscar um gain de 100, a conta não vai fechar, tá? Meio para 1, a conta não vai fechar. O limite é 1 para 1 e já tá ruim, tá? E aí, estipulando esses parâmetros de gain e loss aqui de 100 pontos, a gente vai ter ali um gain de R$20, ok? Um loss de R$20 também, por operação, né? E aí um loss diário máximo de R$60, porque são 3 operações que nós nos propusemos a fazer durante esse dia de trade. E aqui eu chamo a atenção. Quantos dias de loss em todas as operações eu ainda tenho, né? Ainda tenho. Se eu fizer 3 operações, as 3 operações der loss, eu vou ter 8 dias de operações, perdendo todas, para eu derreter, né? Perder ali
quebrar esse capital inicial aqui de R$ 500. Então, será que eu vou errar todas? Se eu tiver com um operacional bem definido, igual, né? Já foi tabulado lá dentro do grupo 4.0, a gente tem lá de 75% a 85% de assertividade, ponto. Então, nós não vamos errar todas as operações, não vamos, né? Então, a probabilidade de nós quebrarmos é pequena, quando você tem um operacional bem definido, tabulado e gerado uma estatística em cima dele. Então nós temos aqui 8 dias para começar. Coloquei lá R$ 600 na corretora, tenho 500 disponíveis, vou operar com um contrato e vou fazer 3 trades por dia. Ok? Perfeito. Então aqui, coloquei aqui primeiro do 10 aqui, vamos lá. 1 do 4 do 24, beleza. Ok. E aí no primeiro dia, só para vocês entenderem a dinâmica, tá? A dinâmica da planilha aqui. No primeiro dia, eu fui lá e fiz, nos 3 trades, eu fiz ali R$ 45, ok? Show de bola. R$ 45, e prestem atenção aqui, ó. 9% do capital inicial que eu tenho lá na corretora. Pessoal, o que traz rentabilidade de 9% ao dia? Nada no mercado, a não ser o day trade, possibilita essa rentabilidade, ok? E lembrando que se eu fiz R$ 45, isso significa 200 pontos, né? 220 pontos ali em 3 operações, ok? Se eu me propus 1 para 1 e acertei as 3 operações, vai dar R$ 60. Eu fiz 12% do meu capital inicial, ok? Se eu ganhei o primeiro dia, eu vou aumentar um dia de vida dentro do trade, ok? Segundo dia, fiz 45, ok? Notem que o saldo é que ele vai aumentando, ok? Terceiro dia, como eu tenho um stop muito bem definido, eu perdi R$ 65. A operação estava ali, correndo, tal, não quis fechar, né? Posicionei o stop um pouquinho diferente. E aí eu perdi 13% do meu capital ali em 60%. Notem que eu ainda continuo com 9 dias ali operacional, porque eu ainda tenho 40 de saldo, tá? Aí na quinta-feira eu fui lá e arrebentei. Nossa, acertei as operações, peguei uma divergência linda, maravilhosa. E aí na primeira operação peguei 120 pontos. Na segunda consegui pegar 600 pontos lá, tomei um loss na terceira. No final deu R$ 146 de gain, ok? Observem que conforme a gente vai seguindo o gerenciamento, porque o gerenciamento de stop, ele é bem definido. Não pode passar de R$ 60. Aqui no caso, obviamente que vai passar, né, galera? Tipo, é 61, é 62 ali e tal. Não tem como a gente fugir em relação a isso, tá? Porém, observem que fazer R$ 146 não é algo impossível. É bem tranquilo de se fazer, inclusive, ok? Tendo a disciplina de aguardar o momento correto para clicar. Não ficar clicando na doida, querendo adivinhar a operação. Naquela, eu acho que vai subir, eu acho que vai descer, tá? E aí você fez quase 30% do teu capital que está lá na corretora, ok? E aí nós estamos com saldo aqui de 186, tá? E depois soma aqui, vai dar, né, R$ 686 ali. E observem que eu tenho 11 dias de loss com 3 operações para quebrar aqui o saldo inicial aqui. Então é a mesma coisa, na sexta-feira, tomei um stop, tomei um stop. Segunda-feira, tomei um stop, tomei um stop, tomei um stop, tomei um stop, tomei um stop. Vamos lá, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zerou. Será que... E agora eu chamo a atenção porque é algo que grita aos nossos olhos, não é? Será que eu não estou fazendo algo de errado para todos os dias estar tomando o stop? Será que isso aqui não demonstra alguma mazela, algum
problema, alguma deficiência. Quando eu falo deficiência psicológica, é em relação ao nosso lidar com o trade, tá? Não estou falando efetivamente de alguma anomalia dentro do cérebro, não. É a questão de alguma discrepância em relação a lidar com a nossa disciplina, a lidar com as nossas emoções dentro do mercado financeiro. Tá? Então, observem que grita aos olhos que efetivamente tem algo errado dentro do nosso operacional, dentro da nossa área psicológica, dentro do nosso gerenciamento. O gerenciamento tá ok, não, porque a gente seguiu o gerenciamento aqui, ok? Mas é praticamente impossível um trader que tenha algum conhecimento, ok? Que segue o gerenciamento, que tenha algum setup, utilizar e chegar desta maneira tomando loss aqui todo santo dia. É algo assim, para mim, na minha cabeça, inimaginável, ok? Mas ok, vamos lá. Ele tomou loss aqui na sexta, tomou aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Chegou sábado e domingo ali, ele conheceu lá o projeto da LGC, aí entrou lá pro grupo 4.0, tal, ainda sobrou quantos dias para ele operar ali? 5 dias. Ele tem 5 dias ali ainda para estar buscando alguma alternativa. E aí no primeiro dia lá, ele vai lá, faz 40 pilas. Ah, Lucas, agora eu vou seguir o gerenciamento, eu vou tocar o barco ali no final de abril para ver o que eu consigo fazer. Ok? Vamos nessa, beleza. Fez ali 40 reais, fez ali 30 reais, aí foi lá e acertou um dia, fez 70 pila, ok? Aí depois foi lá e fez ali mais uns 20, aí aqui ele perdeu 60, aí aqui não, aí ele parou, estudou, assistiu todo o educacional que nós temos lá no grupo 4.0, e aí ele começou a arrebentar. 70, 65, 120, 80, menos 30, aí aqui fez menos 20, o mercado estava horrível, e aqui ele terminou no 0 a 0, ok? Observem que isso aqui é um relatório que eu inventei aqui agora, mas é completamente normal. Dentro de um mês, você ter essas oscilações, ok? Porém, observem que vocês iniciarão o mês que vem, né? Por exemplo, vamos abrir maio ali agora, com 11 dias de possibilidades para tomar o loss. Partimos do princípio que o erro é a pior coisa possível. Então nós precisamos ter noção que eu tenho 11 dias de trade para estar errando tudo, né? E obviamente que a nossa luta, o nosso objetivo é justamente fazer o contrário, é acertar tudo, né? Então, essa planilha aqui de gerenciamento de risco, ela me explicita algo que nós temos que ter no dia a dia, porém muita gente não consegue enxergar. Eu falo muito na sala operacional, você tá com a grana lá no chart trading lá, você tá lá com 120 reais lá, e aí você não se dá por satisfeito. E aí é onde eu falo que o cara coloca 200 pila aqui, e aí quer sair operando, ok? O cara coloca 200 reais lá e quer dar ali, mandar bala. Tá errado? Não, não tá errado. Lucas, é o dinheiro que eu tenho, ok? Lucas, é o dinheiro que eu tenho só 200 reais lá, e eu vou partir para operar aquele 200 reais, ok? O que acontece? Olha só, com 200 reais, 100 reais fica na alocação, ok? Já 100 fica travado, você só vai ter 100 reais ali. Isso reduz a tua margem, mesmo buscando 100 pontos, para 3 dias somente, ok? Reduz muito a tua margem porque você tem 3 dias ali para acertar tudo, ou então tu vai quebrar, ok? Porém, eu chamo a atenção para outra coisa. Se você quiser fazer dos 200 pila 1.000 reais, você continua tendo que buscar somente 45 reais por dia operado para estar atingindo 1.000 reais, começando com 200 reais alocado na corretora. Observem, eu já falei, né, lá na sala operacional, muitas das pessoas ali que conhecem um pouco ali da minha história, eu já passei muito tempo treinando a questão da disciplina, buscando apenas 20 reais por mês, que era 500 pila por mês, ou 20 reais por dia, que era 500 reais por mês. Eu tinha uma conta da corretora lá, a qual eu executava isso diariamente, para estar justamente tratando da minha questão da disciplina,
porque chegou um momento que eu tava descompensado. Ia lá, fazia muito, depois devolvia muito, depois ficava com medo, fazia um pouquinho, aí fazia um pouquinho, aí quando achava que tava bonito já enchia a mão, aí ia lá e perdia, que é o que acontece com a maioria do pessoal. Então eu fui tratar da minha disciplina na vida real, e aí estipulei, é 20 pila, é 20 reais, e aí eu vou fazer todo dia, de gain ou de loss. Não tinha, ou seja, era praticamente um tiro por dia no índice. Né? Era uma oportunidade que eu tinha, então eu era obrigado a estar esperando as melhores oportunidades. Né? Então eu ficava ali bem consciente, quando aparecia eu clicava. E aí foi o que aconteceu. Vários dias eu tomava o loss, né? 20 reais ali, é 100 pontos. Rapidão vem, né, no índice. Rapidão ele vem para trás ali. E aí eu comecei a ficar criterioso em relação a entrar nas operações. Tá? E aí o que começou a acontecer? Em vez dos 20 reais de gain, começou a dar 30, 40, 45, 50. E aí aqui o capital inicial ele foi aumentando aos pouquinhos. E eu nem trouxe aqui a questão de juros compostos. E depois de 5 anos, quanto que vai ter de dinheiro lá fazendo 20 pila? É muita grana, isso é fato, ok? É muita grana. Se você fazer todo dia 20 reais por dia, a longo prazo, 5, 10 anos, galera, o cara tá milionário, entendeu? Mas é aquelas contas meia louca de se fazer. Porém, se o cara tem a disciplina, o cara fica milionário, fazendo 20 reais por dia. Só que aí o tempo é muito grande. E a possibilidade dentro do day trade ela é muito maior que isso, né? Porque você consegue, com 200 reais, fazer 1.000. Porque tá aqui, ó, parâmetro financeiro diário de 45 reais ao dia. Né? Você precisa fazer 45 para fazer 1.000 reais. E para fazer esses 1.000 reais, você precisa ter no mínimo ali 200 reais, porque essa ainda é a da locação, e aí mais 100 reais, né? Aqui no caso eu tô com 200 reais, fora os 100 que tem que estar na corretora, né? Então, dentro da corretora de saldo eu preciso ter 300. Isso garante a tua sobrevivência lá, você vai ter 3 tiros aqui. E aí você pode fazer de diferentes formas, eu vou colocar 1.000 reais, se eu coloco 1.000 reais eu vou operar com um contrato, eu tenho 16 dias, quase um mês todo ali, né, errando tudo, errando as 3 operações. Não, Lucas, eu quero fazer 5 operações por dia. Observem que quanto mais eu aumento a minha exposição ao mercado, mais diminui as minhas possibilidades de dias de operação. Não, Lucas, eu quero fazer 10 trades por dia com um contrato. Tranquilo, você vai ter 10 oportunidades para estar buscando os 100 pontos, ok? Ou os 100 pontos de loss. Porém, se você for operar 10 operações por dia, 1 para 1, você vai ter somente 5 dias se você errar todas as 10. Tu vai conseguir errar todas as 10? Não, não vai. Né? Então, a questão da quantidade do capital inicial aqui, ela é importante porque ela te dá mais leque para você operar. Não, Lucas, eu vou operar 5 operações, só que eu quero operar 2 contratos. Observe que conforme a gente aumenta a mão, né, aumenta o loss diário, que diminui a quantidade de dias que a gente tem para se operar, tá? E isso aqui eu deixei aqui em destaque justamente para ficar claro para nós o quanto que nós temos que prestar atenção nisso para a gente se manter vivo, galera. Que é o que eu falo na sala, né? O ônibus passa toda hora. O ônibus passa toda hora, que é algo assim, ó. Operação vai ter todo dia. Operação surge a quase todo momento. Só que tem aquele momento que a gente precisa sentar no ponto de ônibus lá e ficar esperando. Olhar os carros passar, olhar a galera passar pela ciclovia de bicicleta, ficar ali passando tempo, pensando em comprar um carro, né? Ou comprar uma moto. Porém, o ônibus passa toda hora. Quando eu faço essa alusão é que operações surgem a todo momento. A gente só precisa esperar o ônibus parar, para nós entrarmos no ônibus e surfarmos com o movimento, pegar uma operação boa. Então, essa quantidade de contrato aqui, ó, não tem problema em você ir aumentando a sua mão. Só que o seu capital, ele precisa aumentar consequentemente de acordo com aquilo que você está preparado para realizar. Não adianta nada eu colocar lá 10 mil reais lá na corretora. Vou querer operar 10 contratos e eu vou fazer 10 trades por dia. A pessoa não se dá conta que
Primeiro, ela não está apta a operar 10 contratos. Ela não sabe lidar com 10 contratos. Ela não sabe entrar numa operação e ver o saldo lá dela lá, roendo rapidão, porque é o que acontece. Entra numa operação, o índice trabalha ali. Andou 50 pontos, 70 pontos ali, você já está com 100, 200 pontos ali, R$ 200 negativo ali. E se a pessoa não está preparada para aquilo, eu até brinco na sala que não criou casca para aquilo ali, ela vai começar a suar frio e aí vai dar ruim, ok? Então a gente precisa estar com a mão condizente com aquilo que nós estamos preparados para trabalhar. Além disso, precisamos estar com a mão que nós sabemos trabalhar. Que é o quê? Eu vou entrar com 10 contratos, eu tenho que bater uma parcial, melhorar o meu preço médio, colocar um pouco de dinheiro no bolso, proteger a operação, deixar uma operação que já está positiva não retornar para o negativo. Então nós precisamos, tá? Nós precisamos ter isso em mente, tá? Que existir o controle daquilo que nós estamos fazendo. E quando eu falo controle, é um controle matemático que está explícito aqui para nós. O que nós precisamos fazer, né? O que nós precisamos fazer. E aí eu não preciso começar com 10 mil, galera. Eu posso começar com 1.000. Eu posso começar com 5.000. Só que aqui é 2 contratos. Quantidades de trades por dia, 5 contratos no máximo. Eu posso começar com 500. Eu posso começar com 200. Só que isso aqui precisa estar bem tabulado. E aí você precisa colocar um bumbum na cadeira e tabular isso. Colocar isso em mente. O que você vai buscar? Eu tô colocando 200, eu vou buscar 1.000 no mês? Não, galera, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Aqui, ó. Não, eu quero buscar 500 pila. Eu tenho que fazer R$ 20 por dia para buscar 500 e chegar no final do mês eu tá com 700. E ir crescendo pouco a pouco, ok? Porque o trade é isso. Você pode aprender da forma errada no simulador, né? Existe isso, que aí lá você é grande, você boleta 100, você faz médio para trás, e aí você nunca sai negativo. Aí quando o mercado estoura pro teu lado, aí vai lá 10 mil, 12 mil, 6 mil, 4 mil, 15 mil pontos, 16 mil pontos, 25 mil pontos. Galera, não é o nosso objetivo. Quando a gente vai para conta real, que a água bate na bunda, desculpa o termo, aí a coisa muda de figura, não é? Porque a gente não tem os 100 contratos para fazer um médio para trás. Não, a gente não tem. Então a gente tá ali com os 200, a gente tá ali com os R$ 500 ali na corretora, e isso faz com que todo aquele treinamento errado que nós fizemos no simulador caia por terra, e aí a gente acaba, literalmente eu falo na sala, rasgando o dinheiro. A mesma coisa de pegar 2 notas ali de R$ 100, colocar aqui em cima da mesa e rasgar. A mesma coisa é quando nós estamos com um resultado positivo lá no chart trading, já encerramos nosso dia, e aí você vai querer dar uma de doido. Eu vou fazer mais umas 2 operações aqui e tal, e não estipula quanto de gordura tu vai queimar. Aí você taca lá com 200, R$ 300, vai caçar mais uma operação, devolve tudo e sai negativo. Aí é a mesma coisa de você botar lá o dinheiro lá em cima da mesa, e aí você rasgar. Tá? Então a gente precisa ter essa consciência. E antes de sentar para operar, nós precisamos ter essa noção, tá? Que aquele dinheiro lá dentro da corretora é dinheiro real, galera. É a mesma coisa de colocar ali em cima da mesa, ok? Precisamos ter essa noção e a gente às vezes perde essa noção porque é um dinheiro virtual, tá lá no banco e a gente não vê, a gente não toca, né? Mas ele tá saindo do nosso salário, ele tá saindo de outras fontes de renda, tá saindo do leite da criança, sei lá o quê. Ok? A gente precisa ter essa noção que aquilo ali é dinheiro real, tá? E já vou aproveitar em falando em relação a leite de criança, já vou fazer aqui outro alerta. Galera, dinheiro de trade não pode ser dinheiro que de uma conta de luz a ser paga, alguma coisa, da fatura do carro, da prestação do carro. Esse dinheiro que nós colocamos no trade, igual eu falo na sala operacional, quando eu comecei, como é que eu tratei o mercado financeiro? Sabia que era uma profissão de alta performance, ponto. Sabia disso. Precisaria de dedicação, ponto, ok? E precisaria de tempo. Assim como eu faço muita alusão à questão da aviação, né? Que eu conheço bastante essa parte da aviação. E
para você chegar a um PLA, né, que é um piloto de linha aérea, quem é a galera da aviação aí sabe a quantidade de tempo que você passa a trabalhar do nível mais básico ao avançado, o quanto de dinheiro se gasta para chegar lá, tá? A não ser que você tipo, tenha um padrinho muito forte, muito rico, você vai ter que gastar muito dinheiro, muito trabalho, lavar muito hangar para conseguir chegar lá, tá? Acredite, vai ter que passar por isso, tá? Então, como que eu enxergava isso? Ah, não, beleza, então, mas eu quero ser médico. E aí a gente para assim, quanto que está uma mensalidade de uma faculdade de medicina? Ah, X reais. Ah, não, eu quero ser psicólogo. Quanto que está uma mensalidade para faculdade de psicologia? Não, eu quero ser advogado. Quanto que está a mensalidade? Vocês já entenderam. A mesma coisa eu trouxe para o trade. Que era o quê? Eu já notei de cara que o simulador não resolvia nada, a não ser testar operacionais. Ali, ok, show de bola. Mas operar, não. Já vi que aquilo ali já é criado para arrebentar com a gente aquilo ali. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma mensalidade mensal, a qual eu tirava do meu salário, a qual eu removia do meu salário e aplicava dentro da corretora. Vamos lá, vou chutar um valor aqui, pegava R$ 400 e todo mês eu sacava do salário, como se eu estivesse pagando uma mensalidade e colocava lá na corretora para eu operar. Logo no começo eu quebrava logo de imediato, não sabia nem o que estava fazendo, né? Mas aí depois, com os estudos, com a questão da disciplina, aí colocava 400. Aí chegava R$ 1.000. Aí em 2 dias, pum, derretia os R$ 1.000. Porque achava que estava grandão, né? Já sabia o que estava fazendo. Aí o mercado ia lá e me colocava no lugar, né? Então por muito tempo eu fiz isso. Ia lá e encarava como se fosse uma faculdade e ia estudando constantemente. Passei pela fase de todo final de semana, quebrava durante a semana. Aí final de semana ia pro YouTube, ficava lá caçando um monte de coisa, indicador, cursinho, curso de 200 pila, 297, que é o preço psicológico que a galera coloca. E aí vai daqui, indicador não sei das quantas, entrava em determinados grupos de Telegram lá, pegava coisa que era do fulano, do ciclano, segue minha, até esse final de semana, não, durante essa semana, segue minha contribuição no grupo aqui, quem não tem dinheiro para pagar quem não tem dinheiro para pagar a assinatura lá, tá aqui minha contribuição, tal. Entendeu? Vivia nesse mundo. Galera, isso aí não leva a ninguém a lugar nenhum. Não encontrei a música de não até a Alexa aqui entrou em contato aqui agora. E não leva efetivamente ninguém a lugar nenhum. Enquanto você não definir um operacional. E aí eu trago o alerta. Já existem N operacionais prontos, tabulados, criado a estatísticas que paga ou não paga. Ponto. Já tem milhares de operacionais, de formas de operar. Só que você tem que pegar um operacional vencedor e a partir desse operacional treinar para executar com perfeição, ok? Ou vocês acham que é qualquer piloto que vai pousar no Santos Dumont ou em Congonhas? Não, não é. São pilotos específicos que fazem aquela rota. Ou um piloto que voa lá na Europa que vai pousar lá em Madeira, lá numa ilha em Portugal? Não, não é. São pilotos treinados com habilidade, entre aspas, excepcionais, para estar operando naqueles aeroportos. Da mesma forma, somos nós aqui dentro do trade. Nós precisamos ser especialistas naquilo que fazemos. E aí é onde eu bato muito na tecla dentro do grupo 4.0, que nós temos operacionais prontos, validados, tabulados, com estatística pronta, que tem uma assertividade, já falei, 80%, 90%, 100%. Se a pessoa seguir aquilo ali, ela vai acertar praticamente todas. Porém, existe o outro lado dos 10%, dos 15%, que vai dar loss. O loss ele faz parte da nossa profissão. Porém, ele precisa estar aqui, tabulado. A gente precisa respeitar ele. Nós respeitando o loss, nós continuamos vivos no mercado. Dia após dia a gente vai continuar vivo no mercado, cada dia ganhando mais experiência e assim até chegar o momento da gente girar a chave, assim como várias pessoas lá dentro do grupo 4.0 já giraram. Ok, galera?
Dúvidas, mandem nos comentários, tá? Em relação ao preenchimento aí da planilha ou qualquer coisa referente à questão de gerenciamento de risco ou da parte psicológica. Sabem que eu tô sempre aberto lá no grupo gratuito, né? Quase 24 horas por dia com o celular. Minha esposa já não aguenta mais. Mas vamos nessa, seguimos fortes e firmes trabalhando para justamente ajudar o pessoal aí que vem nessa luta aí do mercado financeiro. Desejo a todos excelentes operações, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.